From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez nesta programação do Lendo, Meditando e Orando. Programação que vai ao ar de segunda a sexta às 8 horas da manhã. Se você deseja receber mais informações e mensagens que nós utilizamos durante esta programação, basta você clicar aí no maisinho, preencher o formulário e você receberá gratuitamente em sua casa essas mensagens que nós citamos aqui durante a nossa programação. E hoje, meus irmãos, nós vamos continuar com a nossa meditação no livro de Êxodo e agora no seu capítulo 7. Nós encerramos o capítulo 6 na nossa última programação, aprendemos muito de Deus, da fidelidade de Deus, da perseverança. Quantas lições! Se você não ouviu esta programação das lições do capítulo 6, escute, medite. Eu aconselho também você que acompanha a nossa programação, acompanhar ela junto com a sua Bíblia, melhor dizendo, também com um bloquinho de anotação para você ir destacando aquilo que você está ouvindo e ao longo do dia você poder meditar na palavra de Deus. Lembre-se sempre que o conselho que Deus deu para Josué ser bem-sucedido, leia a minha palavra, medite nela de dia e de noite. Então você faça o mesmo, vai ouvindo a palavra de Deus e vai meditando nela de dia e de noite. Vamos orar. Amado Pai Celestial, estamos aqui diante do Teu trono da graça mais uma vez, confiando na Tua misericórdia, na Tua graça, no Teu perdão. Que o Senhor possa ajudar cada um de nós, Senhor, nestes momentos de meditação. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ajude aquele que está fraco, que está abatido. Que o Senhor possa sustentar, porque o Senhor é a força da nossa vida. Sustenta cada um que ouve esta programação. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, começaremos a meditação, a introdução, como nós sempre fazemos, né? A introdução ao capítulo 7, depois o desenvolvimento de cada versículo do capítulo 7 e, por último, as lições aprendidas deste capítulo. No capítulo 7 do livro de Êxodo, ele marca, irmãos, o início de uma série de confrontos entre Deus e Faraó. Nós chegamos num ponto agora da história onde Deus ele instrui Moisés e Arão a irem diante do Faraó e exigir a libertação do povo de Israel. No entanto, Faraó ele se recusa a obedecer a Deus. Nós vamos ver que ao longo deste confronto, Deus endurece o coração de Faraó e isso faz com que venham as pragas sobre o Egito. Deus sempre liberta através do seu poder. E nós vamos aprender muito sobre este poder de Deus na libertação a partir aqui do capítulo 7. Não só no capítulo 7, mas até o capítulo 6 a gente vê ainda o povo, Moisés, as suas primeiras dificuldades ali, mas a partir de agora, do capítulo 7 em diante, nós vamos ver um Moisés posicionado, nós vamos ver Deus através do seu soberano poder
agindo ali, mandando as pragas para poder libertar o seu povo. Então, a primeira lição deste capítulo é o poder e a soberania de Deus. Ao confrontar Faraó, Moisés e Arão estavam representando o poder e a autoridade de Deus diante de Faraó. Então, quando eles foram ali, eles agora tinham uma identidade. Nós vimos isso, né? Na nossa última programação, melhor, na penúltima programação, nós vimos isso sobre a identidade dos filhos de Deus. Então agora Moisés sabia quem ele era e ele estava ali não com uma autoridade própria, mas ele estava ali com a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. E nós também, quando nós nos deparamos com desafios que parecem impossível, porque Moisés estava diante do impossível. Como que ele, um homem sem um exército, libertaria o povo? Como? Era uma coisa que, aos olhos humanos, era aparentemente impossível. E muitas vezes nós nos deparamos também com desafios que parecem impossíveis. Mas nós podemos confiar no poder e na soberania de Deus. Deus é maior do que qualquer obstáculo que nós enfrentamos. E Ele está, meus irmãos, no controle de todas as coisas. Você não precisa ter medo de se entregar na mão de Deus, porque Ele tem nossa vida em suas mãos, todo o seu propósito. A gente não pode se ocupar muito. Eu vejo muitas pessoas se ocupando no como. Moisés, durante um período, por isso que eu falo até o capítulo 6 aqui, a gente ainda vê um Moisés se preocupando com o como. Como eu vou fazer? Como será? De que maneira? O que vai acontecer? A gente ainda vê um Moisés ocupado com como Deus vai fazer. Porém, Deus não quer que nós nos ocupemos com o como, mas sim que nós confiamos da maneira que Ele vai fazer. Outra coisa que esse capítulo 7 vai nos ensinar é a oposição à vontade de Deus. O inimigo, irmãos, ele nunca vai se conformar com a libertação. O inimigo nunca vai libertar uma pessoa, vai soltar uma pessoa, se não for por um poder forte, por uma mão poderosa. Então, nós vamos ver muita oposição nesse capítulo 7. Faraó, ele vai mostrar a resistência e a oposição à vontade divina. Ele vai endurecer o seu coração, ele vai se recusar a obedecer às instruções divinas. Então, tome cuidado. Faraó, ele se recusou a obedecer a instruções divinas, ao que Deus tinha pedido para ele fazer. E essa resistência que Faraó teve em relação às instruções de Deus é o que vai trazer as pragas. Quando você desobedece a palavra de Deus, você vai sofrer as consequências disso. Não pense você que você vai desobedecer a palavra de Deus, vai passar por cima dela e que tudo vai continuar como está, porque não vai. Seja nesta vida aqui ou na outra, você vai pagar. E quando eu digo outra, eu não estou dizendo uma outra vida, uma reencarnação, como alguns creem, não é isso não. É lá no juízo mesmo, diante do trono branco, você vai ter que responder por cada pensamento, por cada olhar, por cada atitude. Se você não estiver debaixo da graça de Deus, e você ser como o Faraó aqui, que endurece o coração, que se recusa a obedecer às instruções divinas, você vai ter que responder isso no dia do juízo. Porque muitas vezes nós encontramos também resistência e oposição quando nós buscamos seguir a vontade de Deus em nossas vidas. Não pensa que vai ser um mar de rosas, não. Você vai ter que enfrentar dificuldades e provas para poder alcançar aquilo que Deus determinou para você. Se eu tenho que vencer, eu tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. No entanto, meus irmãos,
Nós devemos perseverar e confiar em Deus, sabendo que Ele é capaz de superar qualquer obstáculo. Então eu não preciso me preocupar. Para Deus, o impossível é insignificante, diz o profeta de Deus para esta era. As consequências da escolha é outro ponto importante também que nós vamos ver ao longo deste capítulo 7. O endurecimento do coração de Faraó, ele resultou em uma série de pragas que assolaram o Egito. Isso nos lembra, irmãos, que as nossas escolhas têm consequência. Eu vou repetir isso que o Espírito Santo traz ao meu coração. As nossas escolhas têm consequência. Quando nós nos afastamos da vontade de Deus e resistimos à direção, nós podemos enfrentar consequências das nossas ações. Você é responsável, sim, por suas escolhas. Se você fez uma escolha, você vai pagar por essa escolha que você fez. Por outro lado, se a gente escolher obedecer à vontade de Deus, a gente vai experimentar as bênçãos de Deus. Você não queira ser abençoado, ser abençoada fora da vontade de Deus, fazendo coisas erradas. Não, de maneira alguma. Deus não abençoa o erro. Deus não abençoa a coisa errada, mas Ele vai trazer, se você é um filho, é uma filha de Deus, Ele vai te trazer com mão forte também. Ele vai fazer cumprir a sua vontade. Deus sempre vai fazer cumprir a vontade soberana dele, porque nós somos vasos na mão do oleiro, como disse Paulo aos Romanos. Sim, nós somos vasos na mão do oleiro. Nós não mandamos em nossas próprias vidas. Você está nas mãos de Deus, então você escolha obedecer a Deus, para você poder experimentar das bênçãos e da proteção divina. Ter paciência e perseverança. Nesse capítulo 7, vai continuar ainda esse tema da paciência e da perseverança ainda. Moisés e Arão, eles tiveram que lidar com a teimosia de Faraó por um longo período de tempo. Não foi rapidinho, não. Eles tiveram que lidar, são 10 pragas antes da libertação. E depois da libertação ainda veio perseguição. Então, não pense que a vida cristã, vou repetir isso, me perdoem pela repetição, não pensem que a vida cristã é mar de rosa. Não é. Você tem que lutar. Josué teve que lutar para conquistar as cidades. E você também tem que lutar. Moisés e Arão ali, eles tiveram que lidar com a teimosia de Faraó por um longo tempo, mas eles não desistiram. E aí, meus irmãos, essa história nos ensina a importância da paciência e da perseverança em nossas próprias jornadas. Às vezes as coisas não acontecem da maneira ou no tempo que nós esperamos. Na verdade, quase nunca acontece da maneira ou no tempo que nós esperamos. Por isso que Deus quer que você seja perseverante. Deus quer que você permaneça firme. Deixa Deus cuidar do como, deixa Deus cuidar do tempo. Deixa Ele fazer, Ele não erra quando Ele faz. Mas devemos confiar em Deus, permanecer firme, continuar a buscar a vontade de Deus. Por isso que você tem que ler a sua Bíblia, orar, para buscar a vontade de Deus. Porque à medida que nós vamos explorar este capítulo 7 do livro de Êxodo, nós podemos aplicar muitas coisas na nossa própria vida. Esse é o objetivo desta meditação. Não é só contar a história do Êxodo, explorar pontos históricos, não. É para você aplicar a sua própria vida. Nós estamos olhando a Bíblia pelo olhar revelado do profeta de Deus para esta era. Então, podemos confiar no poder e na soberania de Deus quando enfrentarmos oposição. Nós temos que estar conscientes das consequências das nossas escolhas. Nós devemos cultivar a paciência e a perseverança no meio às adversidades. Então, essa história que aconteceu lá com Israel é um tipo para nós hoje. É Deus nos ensinando também em nossa jornada. E aqui na mensagem
a era da igreja de Sardes, profeta de Deus diz assim: desde que a porção da palavra, desde que esta, melhor dizendo, porção da palavra é difícil para manter a mente humana a aprender, ela deve ser aceita e crida por fé. Então, cada porção da palavra, ela deve ser aceita e crida por fé, não pela mente, não pelo intelecto. Veja o que o nosso profeta está dizendo aqui. Moisés teve que abandonar o seu intelecto, e nós vamos ver isso aí ao longo do capítulo 7, que ele já tinha abandonado todo o seu intelecto e estava só por conta de Deus. Então, alguns ficarão ofendidos, diz o profeta, pelo que tem anunciado, porque falham em compreender a soberania de Deus, que estabelece que Deus é Deus, e porque Ele é Deus, uma pessoa não pode destruir o seu conselho, ou contrariar sua vontade e seu propósito. Faraó não tinha como ir contra o desejo de Deus, ele não tinha como ir contra a vontade de Deus, porque Deus é soberano. Mas ele, sendo onipotente, está dirigindo todos os seus negócios e fazendo o que quer que ele deseja com toda a sua criação, porque eles foram criados pelo seu beneplácito. Por conseguinte, como disse Paulo, se Deus tomasse um pedaço de barro e fizesse deste mesmo pedaço de barro um vaso para a honra e outro para a desonra, quem poderia ficar ofendido e clamar contra ele? Que ele tem o direito de fazer isto no terreno da criação somente, não podemos negar. No entanto, ele vai mais além, porque segundo Romanos 14, do verso 7 ao 9, temos a prova irrefutável que Jesus pagou o preço da compra do mundo todo, e por isso ele pode fazer como bem quer com o que é seu. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que Cristo se tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Ó irmãos, como isto é maravilhoso e nos faz lembrar de São João 17:2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhes deste. Então Deus é soberano. Faraó nenhum podia rejeitar a vontade de Deus, mas eles tinham que cumprir o propósito de Deus pela soberania de Deus. Amado Pai Celestial, nos ajude, Senhor, neste início de mais um capítulo, Senhor, que Tu nos permite, que possamos aprender de Ti. Nós não queremos aprender do homem. O homem é apenas um instrumento que Tu utiliza. E Tu deixaste, Senhor, a Bíblia revelada para nós através do olho do Teu profeta. Nós podemos hoje olhar para a Bíblia Sagrada de uma forma revelada e que esta revelação possa alcançar o coração de cada um que ouve, Senhor, esta programação. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus tenha misericórdia de ti e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe. He